Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Pai querido e amado, a Tua palavra foi lida. Senhor, nós pedimos que o Senhor, de uma maneira tremenda, extraordinária, nos abençoe. Senhor, que o nosso entendimento seja voltado para esta palavra, que o Espírito Santo, de uma maneira extraordinária, Senhor, venha trabalhar em nossos corações e mentes, para que possamos viver e praticar a Tua palavra, conforme ensinado neste Evangelho, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Glória a Deus. Queridos, Jesus ia passando por Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade, próxima ao Rio Jordão e também do Mar Morto. Era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de águas quentes. Era a cidade de inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Jesus estava passando por Jericó, a cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza, e está agora sendo visitada pelo próprio Filho de Deus, Jesus, em Jericó. Era a visitação de Deus naquela cidade, era a oportunidade de Deus para aquele povo. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó, porque Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava indo para ser crucificado, e era naquela mesma semana que Jesus estava passando por Jericó em direção a Jerusalém. Eu estive em Jericó, e da cidade de Jericó tem umas montanhas para ir a Jerusalém. E Jericó tem uma vista belíssima. É interessante também, segundo alguns estudiosos, que do lado de Jericó tem uma cadeia de montanhas. E segundo foi dito, foi naquelas montanhas que o Senhor Jesus sofreu a tentação. Que foi naquelas montanhas que Jesus ficou os 40 dias ali no deserto. E agora Jesus, próximo de ser crucificado, ele passa por Jericó, uma cidade bela, e Jesus naquela semana seria morto, e era a última oportunidade de Jericó, era a salvação oferecida a Jericó, era um dia importante para aquela cidade. Uma multidão se acotovelava para ver Jesus, mas só 2 homens foram salvos nesta visita de Jesus a Jericó, nessa passagem: um homem rico e um homem pobre. Um homem extremamente rico e o outro extremamente pobre, mendigo. E esses dois, diante de uma multidão que se acotovelava,
Só esses dois alcançaram a salvação naquele dia. À beira de um caminho estava o pobre. E é interessante, irmãos, que esse pobre que estava à beira do caminho, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que este precisou se levantar para ter com Jesus. O outro precisou descer para encontrar Jesus. Olha que contraste. Um estava à beira do caminho, o outro estava em cima de uma árvore, de um sicômoro. Queridos, eu tive a oportunidade de ver um pé de sicômoro muito antigo em Jericó, e eles têm espinhos que beiram os 10 centímetros. Como que Zaqueu subiu naquele pé de sicômoro, eu não sei. Porque eu também vi um pé de sicômoro lá em Genezaré, e os espinhos são extremamente grandes. Mas Zaqueu, que era de pequena estatura, ele não conseguiria ver Jesus, porque a multidão se acotovelava. E ele, sabendo que Jesus estava chegando, e que ele, por ser pequeno, por ser de baixa estatura, não tinha como ver Jesus, agora ele sobe num pé de sicômoro, que tinha os espinhos extremamente grandes e firmes. E ele sobe naquele sicômoro, e aí Jesus vai passando, e não é Zaqueu que vê Jesus, é Jesus que vê Zaqueu. É interessante, queridos, que é Jesus quem manda Zaqueu descer depressa. O pobre precisou levantar, o outro precisou descer. Um era esquecido e o outro era odiado, porque o cego Bartimeu vivia à margem da sociedade. Quem é que se importava com um cego que vivia à beira do caminho? O outro era chefe dos publicanos, trabalhava para a Secretaria de Fazenda, para modernizar a linguagem, para a Receita Federal. Ele era chefe da Receita Federal de Roma, ele trabalhava para Roma, ele tributava a população. E os estudiosos dizem que era comum que esses publicanos, que esses homens que recolhiam impostos para Roma, eles recolhiam acima do que era necessário para ficar para eles. Eles tinham parte. Segundo os estudiosos, eles também extorquiam. O fato é que Zaqueu era extremamente rico, o cego Bartimeu extremamente pobre, e Jesus alcança os dois. Pode ser que hoje também seja a última oportunidade para alguns. Jesus está aqui para salvar você. Pode ser que seja a sua última oportunidade. O tempo é agora para o encontro da salvação. O escritor aos Hebreus diz que o tempo da salvação é o tempo que se chama hoje. O dia do conserto é hoje. O dia de arrepender é hoje. O dia de encontrar com Cristo é hoje. Mas às vezes, queridos, nós vemos obstáculos para o encontro com Jesus. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão, porque era publicano, era cobrador de impostos, trabalhava para Roma, cobrava das pessoas os impostos e transferia para Roma, e ganhava muito bem, porque eles tinham participação naquilo que arrecadavam, e os impostos eram pesados. O publicano, ele não tinha patriotismo, ele cumpriu o papel dele, só que aquelas terras estavam sob o domínio de Roma, e os moradores daquelas terras, daqueles reinos, se sentiam um povo escravizado, porque Roma impunha o poder pela força, e colocava os publicanos ou funcionários públicos. E ainda hoje tem muita gente reclamando de funcionário público. Ainda hoje reclama que funcionário público não trabalha.
Mas quando precisa de um aperto, corre para onde? Vai para o hospital público. Quando sofre alguma agressão, um risco de um roubo, ligam para quem? Para os funcionários públicos. Precisam colocar os filhos na escola, na maioria das vezes, colocam aonde? No serviço público. Só que lá em Roma, o serviço público funcionava no sentido de arrecadar. A Judéia, Israel, estava todo sobre o domínio de Roma. Imperava o domínio. E o povo tinha que pagar impostos que iam para onde? Para Roma. Então os publicanos eram vistos como umas pessoas más. Os publicanos eram vistos como ladrões. Eles eram desprezados pela sociedade. A sociedade odiava. Eram vistos como inimigos do povo e eram odiados pelo povo. Zaqueu era o maioral dos publicanos, ele era o chefe daqueles que arrecadavam impostos. Era um homem extremamente rico. Embora seu nome significa puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu é a antítese do seu nome, porque o seu nome significa puro, significa justo, mas ele se enriquecera por meios fraudulentos. Era chefe dos publicanos em Jericó, era o cabeça daqueles que eram odiados no esquema de corrupção. Era um homem inteligente e esperto, que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Mas a despeito da sua posição, ele procura ver Jesus. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podiam preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Era conhecido, mas isso não lhe trazia sossego. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação, diz Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o Senhor, do que muito com inquietação. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do status social. Ele era rico. A conversão de Zaqueu ilustra, na verdade, de Lucas 18, 24 a 27, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Perguntou o discípulo. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia preencher. Ele tinha necessidade de ver Jesus, conhecer Jesus. A fama de Jesus tinha chegado. Ele queria saber quem era esse Jesus. Já o jovem rico trocou a salvação da sua alma pela riqueza. Seu Deus era o dinheiro levou à perdição. O problema não é ser rico, mas ser amante do dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. Jesus disse para aquele jovem rico: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E aquele jovem foi para casa triste, porque possuía muitas propriedades. Ele se recusou. Zaqueu, um homem extremamente rico, fez o contrário. Ele quis ver Jesus. Subiu numa árvore com espinhos para ver Jesus. Terceiro ponto: Zaqueu precisou vencer o obstáculo de sua condição física, porque ele era de pequena estatura. E um baixinho no meio do povo, irmãos, ele não consegue ver.
ele precisou vencer este obstáculo. Ele devia ter seus complexos de adolescência. Na linguagem de hoje, ele sofria bullying. Você já viu como é que o povo trata baixinho, gente? Tamburete, de não sei o quê, tantas coisas que falam. E as pessoas se sentem diminuídas, sem coragem, fica distante. Porque quando está no meio de todo mundo não consegue ver nada. Só fica entre os ombros das pessoas. Zaqueu precisou vencer esse obstáculo, vencer os seus complexos. As pessoas riam dele, as pessoas faziam chacota com a sua condição, mas Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse na vida espiritual. Ele queria ver Jesus de uma forma ou de outra, por isso subiu no pé de sicômoro. Em quarto ponto, Zaqueu precisou vencer o seu obstáculo. Precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. Eu, no meio do povo, ele teve que vencer o seu orgulho de homem rico, com a sua fama de homem ruim, com a sua fama de homem mau caráter. Zaqueu precisou vencer tudo isso. Ele não se importou com a sua condição de homem rico. Ele deixou de lado seu status, seu título, sua fama, subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Queridos, tem hora que para ver Jesus a gente precisa abrir mão da nossa vaidade. A gente precisa abrir mão daquilo que a gente pensa que tem. Para ver Jesus a gente tem que rasgar o coração e não as vossas vestes, como está escrito em Ezequiel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. A irmã Ana Cláudia falou aqui das lutas, das pelejas, do inimigo, da ferocidade do touro, e que é necessário viver em jejum, em oração, em clamor a Deus. Abrir mão do orgulho, queridos, é extremamente importante para vencermos as adversidades. Zaqueu abriu mão de ser o maioral dos publicanos. Ele já não se importava com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, à zombaria, às chacotas, aos escárnios. Ele queria ver Jesus, nem que para isso tivesse que descer do pedestal do seu orgulho. E foi o que ele fez. Um homem de posição sobe numa árvore. E o mais importante, Zaqueu admitiu diante de todos as falhas do seu caráter. Ele tirou a máscara, ele admitiu sua doença, ele confessou o seu pecado, ele pôs o dedo na ferida exposta da sua condição espiritual. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão. Queridos, quantas vezes a gente está no meio da multidão e se sentindo só? Quantas vezes a gente se sente só no meio das pessoas? E hoje é que as pessoas se sentem só até em casa. É comum você chegar, visitar pessoas e estar todo mundo no sofá, cada um com o seu celular, com o seu fone, no seu mundo, e ninguém conversa com ninguém. Esses dias mesmo, eu num determinado lugar, gente, vocês não conversam não? Todo mundo aqui é mudo? Todo mundo concentrado. E não há diálogo. As pessoas estão sentindo solidão em meio às pessoas, em meio à multidão. A gente precisa conversar mais. Antigamente era a televisão. Agora as pessoas, alguns estão largando a TV, mas grudado no celular. E eu tenho me esforçado para largar tanto um quanto o outro. Já não lembro que mês foi que eu assisti um Jornal Nacional. Porque há outras coisas para fazerem quando tenho tempo, quando estou em casa, tem outros afazeres. Um livro é melhor. Conhecimento, estudar, buscar. E quanta gente perdendo tempo com tantas coisas úteis, quando na verdade a gente precisa buscar estar mais perto de Deus, conhecer melhor Deus, vencer o obstáculo da multidão. Nós não temos que fazer porque todo mundo faz. Precisamos
precisamos estabelecer a nossa intimidade com o Senhor. Quantas vezes a nossa alma se sente constrangida em ir ao Salvador por parente, por amigo, ou por causa da opinião pública. Um dia desse eu conversando com uma pessoa sobre Jesus, e ela preocupada, o que vão pensar de mim, lá no meu trabalho, lá onde eu dou aula, lá onde eu estudo, lá onde eu faço isso, o que vão achar de mim. E as pessoas estão preocupadas com a multidão, e não estão preocupadas consigo mesmo. Precisamos nos preocupar com nós mesmos. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Pare de olhar a multidão e olhe para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Precisamos vencer o obstáculo da murmuração ou dos murmuradores. Quem são os Quem são os murmuradores? São os impiedosos, os condenadores, são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: esse Zaqueu é ladrão, ele é sujo, ele é indigno. São aqueles que chegaram para dizer: ele rouba o povo, enriqueceu às custas do povo. Bom, para condenar tem gente mais. Ninguém disse para Zaqueu que Jesus o amava. Ninguém. Mas foi Zaqueu mesmo que disse: eu quero esse Jesus, eu quero ver esse Jesus, porque Zaqueu estava infeliz. Com uma determinação tremenda para salvar Zaqueu. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar Jesus, conforme está no versículo 5. Foi Jesus quem disse para Zaqueu. No versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não foi Zaqueu que ofereceu pousada para Jesus, foi Jesus que se ofereceu para pousar na casa de Zaqueu. Foi Jesus que disse: Zaqueu, me convém pousar na tua casa. Foi Jesus que se convidou. Aí os murmuradores olharam para Jesus: vai comer na casa de pecador. Se ele é mestre, não sabe que este é pecador? Claro que Jesus sabia que Zaqueu era pecador, mas Jesus veio exatamente para os perdidos. Quem já é santo, já está tudo certo. Jesus veio para os perdidos. Quem precisa de médico? Os doentes. São os doentes que precisam de médico. Os sãos não precisam. Jesus viu primeiro. Jesus viu Zaqueu primeiro. Assim como viu Mateus na coletoria, assim como viu Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê Zaqueu em uma árvore. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Hoje me convém pousar na tua casa. Não, como que Zaqueu desceu do sicômoro, eu não sei. É uma árvore grande, alta, cheia de espinhos. Não sei como ele desceu, mas Jesus mandou descer depressa. E ele desceu. Há uma outra versão mais antiga, diz que ele o recebeu gostoso. Ele recebeu Jesus na casa dele com alegria, com satisfação. Precisamos fazer o mesmo. Jesus amou você primeiro. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu nome. Ele conhece o seu passado. Ele conhece toda a sua história. Jesus ama você como você é. Jesus chamou Zaqueu como Zaqueu era. Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava passando por Jericó por causa de Zaqueu. Jesus está hoje aqui por sua causa, para salvar você, para que você mude de vida.
Você precisa decidir. Você não pode viver na mesmice. Você não pode viver essa vida sem Deus. Você não pode viver essa vida sem Jesus. Você não pode fazer as mesmas coisas que estão te levando a afastar-se de Deus. Você precisa reconhecer que Jesus é Senhor, é Salvador, e que morreu na cruz para te salvar, te libertar, para operar um milagre na sua vida. Precisamos entender isso. Ele te conhece. Jesus sabia que Zaqueu estava maduro, estava na hora de descer da árvore, estava na hora de descer. Jesus precisava colher. Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Desce depressa. Você precisa decidir hoje. Você não pode caminhar da maneira que está. Você precisa decidir em qual caminho. Porque o caminho largo leva a uma direção, o caminho estreito leva a outra, e essa escolha é você que tem que fazer. Qual caminho você quer caminhar? O caminho largo, o caminho das facilidades, ou o caminho estreito? E caminho estreito tem provas, caminho estreito tem dificuldades, mas com certeza tem vitória, com certeza tem bênção. O caminho largo leva à perdição e é tudo liberado. Pode fazer o que você quiser no caminho largo, mas no caminho estreito você precisa fazer suas escolhas. Precisa fazer suas escolhas. Essa semana lá em Palmas, lá no bairro onde eu estava, uma senhora, dona de um comércio, ela estava pilotando a sua moto e não se sabe como ela acabou cruzando na frente de um ônibus e teve morte instantânea. Ela mesma não congregava, as filhas congregavam e ela não. A filha era crente, estava na garupa. Sobreviveu. E a senhora morreu na hora. O ônibus deu uma freada tão forte que afundou o asfalto onde ele freou. Mas infelizmente era no cruzamento, do jeito que ela veio, ela entrou na frente do ônibus ainda para fazer uma contramão. E morreu instantaneamente. E aí a pergunta, aquilo me causa dor. Aí passei, ainda vi o corpo lá, e aquilo me causa sofrimento, porque quando vejo uma cena assim, eu me pergunto, e a sua alma? E a sua alma? Para onde foi? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Qual caminho você tem escolhido para você? O caminho da facilidade? Posso fazer o que você quiser? Ou você escolheu um caminho que conduz à vida eterna? Essa escolha é sua. Jesus já pagou o preço por você. Jesus já decidiu que a sua salvação é urgente. Jesus não só queria salvá-lo, como queria ter comunhão. É o que Jesus quer fazer conosco, ter comunhão. Como está a tua comunhão com Deus? Porque o amor de Jesus é livre de preconceitos. A cidade inteira murmurou ao ver Jesus na casa de Zaqueu. Eles sabiam, a população sabia que Zaqueu era um pecador. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Mas Jesus é amigo de pecadores. Porque Jesus já pagou o preço e não quer que nenhum se perca. Decida hoje por Cristo. Decida hoje por Cristo. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.
Jesus quer transformar, assim como transformou a vida de Zaqueu, quer transformar a sua vida. Jesus quer restaurar a comunhão. A salvação não é obtida pela religião. Jericó era a cidade dos sacerdotes, de negociantes inescrupulosos. Mas esse negociante, odiado pela sociedade, ele procura Jesus e ele é salvo por Jesus, e ele tem sua vida transformada, e ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. E ele se compromete com Jesus a doar metade dos seus bens, porque quem recebe Jesus recebe transformação. Quem aceita Jesus de fato é transformado, é mudado. E Jesus fez isso com Zaqueu, transformou Zaqueu. O grande problema, queridos, é que muitas vezes nós queremos transformar pessoas na raça, quando na verdade é o Senhor que o faz. Mas se a igreja orar, se a igreja evangelizar, se a igreja se curvar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Espírito Santo convencerá pessoas a se renderem a Cristo. Como nós, como igreja, precisamos curvar pela nossa parentela, como nós, como igreja, precisamos nos curvar diante de Deus pelos pecadores, para que eles se arrependam, para que eles sejam transformados. E esta missão é nossa, é da igreja. Ah, queridos, como nós queremos uma igreja santa, mas muitas vezes não santificamos a nossa própria vida. Eu quero desafiar você a santificar a sua vida diante do Senhor, para o seu reino. Precisamos disso. Precisamos de comunhão. Jesus ofereceu a salvação a Zaqueu. A salvação não é obtida mediante as obras, mas é mediante a fé. Ele foi salvo porque ele creu que Jesus era Filho de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e confiar em Jesus, você será salvo. Você precisa crer que Jesus já pagou o preço. Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma. A salvação é uma dádiva de Deus. Ele vem buscar você. Ele nesta noite te alcança porque Ele te ama, porque Ele te conhece. Ele conhece os seus pecados, mas nesta noite Ele quer dar o seu perdão. Ele quer lhe dar a vida eterna. Você só precisa ter prontidão para se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me submeto aos Teus preceitos, à Tua graça. Jesus quer lhe dar vida eterna. Ele veio para lhe salvar, para lhe perdoar dos seus pecados, para libertar você dessas algemas, dessa culpa que você carrega. Quantas pessoas vivem a vida inteira por causa da culpa, vivem mal por causa da culpa, porque carrega a culpa. Nesta noite o Senhor lava as tuas culpas, te restaura para a glória do nome de Jesus. Jesus te perdoa, te restaura e te livra das culpas. Jesus não fica lhe acusando, porque Ele sabe quem você é. Mas Jesus te convida a mudar de vida. Quantas pessoas sofrem com a culpa, quando na verdade os seus pecados já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus quer te receber de braços abertos, te amar.
Zaqueu, quando convertido, abriu mão do dinheiro, passou a adotar a generosidade. O demônio da ganância foi destruído quando ele disse: se eu defraudei, vou retribuir 4 vezes mais, e metade do que eu tenho vou distribuir com os pobres. O demônio da ganância foi repreendido, e Zaqueu agora resolveu seguir Jesus. Hoje, decida seguir Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida, no teu relacionamento, na tua família, nas tuas finanças. Deixa Jesus entrar. Esteja pronto para corrigir as faltas do passado. Resolva. Porque uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Uma pessoa convertida repara os erros do passado. E é por isso que Zaqueu quer restituir. Uma pessoa convertida abandona a mentira, a esperteza, as vantagens fáceis. Agora ele anda na luz. Uma pessoa convertida não é maldizente. Uma pessoa convertida abandona os palavrões. O que era mentiroso deixa de ser. O adúltero abandona o adultério. O homossexual abandona o homossexualismo. Um viciado em drogas abandona as drogas. Um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Um feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem o abandono de pecados. É preciso abandonar o pecado. Se você abandonar o pecado, Deus vai te abençoar. Porque em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Zaqueu demonstrou arrependimento e Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu demonstrou um sincero arrependimento e houve salvação naquela casa. E Jesus disse: porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus viu Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, foi à sua casa e demonstrou-lhe amor sem preconceito, transformou o seu caráter e lhe deu vida eterna. E para encerrar, Jesus quer fazer o mesmo com você. Você pode também ter um encontro com o Salvador, com o Senhor Jesus hoje e mudar de vida. Se você está procurando Jesus, Ele está procurando você primeiro. Jesus já te amou. Jesus já pagou o preço por você.